Seja bem-vinda a um podcast com conversas profundas. Você está entrando agora no Mulheres de Fases. Respira fundo com a gente. A mulher que aceita suas fases muda o jogo, porque entende que nem todo dia é luz, mas todo ciclo tem a sua sabedoria. Nós somos feitas de começo, meio, caos e reinvenção, de picos e pausas, de luas internas que crescem e minguam, de revoluções silenciosas que ninguém vê. Aceitar nossas fases não é se conformar, pelo contrário, é escolher dançar com elas ao invés de lutar contra. Nós não queremos mais silenciar o cansaço, apagar a intuição, dissolver a sensibilidade em produtividade. Estamos criando um novo ritmo, um que respeita o corpo, honra o espírito e escuta a alma. Ser cíclica não é defeito, é nossa tecnologia ancestral e o código invisível que nos conecta com a natureza, com o tempo e com as outras. Por isso esse projeto existe, porque quando uma mulher se acolhe, ela acolhe o mundo. Quando uma mulher compartilha sua fase, ela transforma outras ao seu redor. E quando as mulheres se escutam com verdade, o feminino inteiro floresce. Seja bem-vinda à roda. Aqui todas as suas fases são bem-vindas, até as que você ainda não entende. Porque a mulher que aceita suas fases muda o jogo e muda o mundo, começando por si. E esse é Mulheres de Fases, um podcast, uma roda, um ponto de encontro, no meio, uma pausa no meio da pressa do mundo. Um lugar onde todas as suas versões são bem-vindas. Mas antes de seguirmos, deixa eu apresentar para vocês a mulher que está aqui ao meu lado. Essa é a Tainá. A Tainá tem 26 anos, ela é uma baiana carioca, mas tem uma pitadinha de brasiliense também. Ariana, colérica e geradora manifestante. Ela mora há 3 anos na Espanha, é casada e mãe da Aurora. Tainá é artista, é dançarina, atriz, também cursou jornalismo. Atualmente é empreendedora, trabalha há 6 anos com marketing digital e gestão de projetos. Ela é uma mulher criativa que sabe transformar o caos em propósito e que sempre traz leveza e sentido para tudo que toca. Ai, que lindo, obrigada. E eu quero apresentar vocês a Kelly. Ela tem 40 anos, é brasiliense, leonina, sanguínea, também geradora manifestante. Ela mora há 7 anos na Espanha, é casada, mãe de 4, sim, de 4. Da Sofia, do Fernando, da Alicia e do Santiago. Ela é jornalista e mestre em marketing digital com mais de 20 anos de experiência em comunicação. Já trabalhou na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi repórter, colunista, produtora de eventos e uma das criadoras do Mães Amigas em Brasília. Hoje abraçou a internet como profissão e tem a coragem de se reinventar em todas as fases. Essa é a Kelly. E juntas nós criamos o Mulheres de Fases. Um espaço que nasceu da nossa própria vivência como mulheres estrangeiras, brasileiras que vivem na Espanha, mulheres que sentiram na pele a pressão de ter que dar certo o tempo inteiro, de ser produtivas mesmo quando a vida pede uma pausa. Esse projeto nasceu de uma lacuna que a gente percebeu no universo feminino, né, Kelly? Exatamente. De quebrar o padrão de como as mulheres de fases eram vistas antigamente no passado e como queremos que sejam vistas hoje. Como, por exemplo, né, na música do Raimundos, Mulher de Fases, que era vista, né, como aquela mulher ali louca, instável, né, que colocava a vida do homem de pernas pro alto. Então a gente quer quebrar esse padrão com esse projeto. Exatamente. E hoje a gente está gravando desde um lugar muito especial e que é muito representativo. Nós estamos na cidade de Burgos, a cidade em que eu moro, e nós estamos gravando desde o Museu da Evolução, que até dentro do nosso projeto Mulheres de Fase, como a mulher tem fases e a gente vai evoluindo como ser humano, eu acho que tem todo um significado gravar desde o Museu da Evolução Humana, Burgos, que é berço também
das primeiras descobertas, as histórias dos homens mais antigos da Europa foram descobertos aqui na província de Burgos, e por isso que tem esse museu, e eu acho que não podia ser mais representativo para o nosso projeto do que começar esse podcast desse lugar tão representativo. E estamos com uma vista linda aqui, né, gente? Como vocês podem ver, o nosso podcast é um projeto que não vai ter um estúdio físico. A gente não vai gravar em um lugar fixo. Cada episódio vai ter um lugar especialzinho onde vamos estar gravando, já que parte desse projeto também é incentivar a liberdade feminina, incentivar essa busca por viajar, por conhecer novos lugares, por se conhecer internamente. Então, a cada novo episódio vamos estar em um lugarzinho muito especial. Sim, e a gente está aí procurando lugares que tenham uma ligação, uma conexão com o nosso podcast, porque o nosso intuito não é ser só mais um podcast, como a gente já disse no início, um podcast com conversas profundas. Muito profundas, se preparem. E para esse primeiro episódio, nós decidimos trazer uma referência muito especial sobre o universo feminino, que é o livro The Social Sex: A History of a Female Friendship, que fala sobre as amizades entre mulheres, né? Que não são apenas vínculos pessoais, são atos políticos, emocionais e culturais que desafiam o isolamento, criam redes de apoio e impulsionam transformações coletivas, que é justamente o objetivo do nosso projeto. Porque nós não seremos apenas um podcast, né, Kelly? Nós seremos também uma comunidade de mulheres brasileiras de todo o mundo, para se fortalecer e fazer essa amizade, essa união realmente ser um ato político, cultural, profissional, emocional, né? E nesse livro, as escritoras Yalom e Brown mostram que ao longo das histórias, as mulheres sempre encontraram maneiras de se conectar, apoiar e fortalecer umas às outras, mesmo quando a sociedade tentava separá-las. E é muito interessante esse livro porque ele faz todo um percurso histórico, né? Então, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média, as amizades femininas eram muito pouco documentadas, porque a história ela sempre foi escrita por homens e para homens. As mulheres elas viviam isoladas, muito mais voltadas para o lar, para a criação dos filhos, né? Religião, casamento, o que limitava as oportunidades de relações profundas entre elas. Já no renascentismo e iluminismo, com o surgimento da educação feminina nas classes altas, as mulheres começaram a criar ciclos intelectuais também, né? Salões itinerários, especialmente na França e na Inglaterra. A amizade feminina se torna um espaço de resistência, um refúgio emocional e intelectual no mundo dominado por homens. E já no século XIX começou também a ascensão desse movimento de irmandade, né? O sisterhood. E foi quando nasceram os movimentos sufragistas, fortaleceu também, e isso fortaleceu muito as redes de mulheres, né? As amizades, elas ganham contornos políticos. Mulheres se unem para lutar por direitos, por educação, por votos, e também é um período de cartas e diários íntimos, né? Onde elas começam a trocar cartas entre si, onde elas começam a documentar também as suas relações por meio de diários e revelam aí profundos vínculos emocionais entre elas. No século XX, a revolução sexual, o feminismo e o ingresso das mulheres no trabalho transformam completamente o conceito da amizade feminina. Agora a amizade é base de apoio emocional, profissional e identitário. As autoras exploram como a cultura popular, filmes, séries e literatura moldou também essa visão. E um exemplo interessante é o Sex and the City. Sex and the City, com certeza. E já no século XXI, as redes sociais, elas ampliaram, mas ao mesmo tempo também deram uma superficializada nessas relações femininas. O livro, ele questiona se as conexões virtuais, elas substituem a intimidade real e destaca também o papel e a empatia de escuta, né? Como essência da amizade genuína. As autoras, elas concluem que a amizade entre mulheres, ela é uma força social, cultural fundamental. E responsável por sustentar comunidades e promover mudanças históricas. Exatamente. Então, essa comunidade, ela é muito além de que um podcast, como eu falei anteriormente. Muitos espaços, né, Kelly, falam sobre performance, de resultado rápido, de estética, mas poucos falam do que realmente é viver com todas as nossas fases, né? E como os dias bons e os dias pesados,
eles fazem parte da nossa vida, Exatamente. da nossa história, que a gente também precisa aprender a lidar com eles e serem levados em consideração, né? Com o desejo de crescer, mas também com a vontade de descansar, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? A gente veio de uma era e de uma fase feminina muito do girl power, né, das mulheres empoderadas que trabalham workaholic. Então, essa roda, ela vem com o propósito de falar que tá tudo bem você trabalhar, você tocar os seus projetos, mas que também é necessário se acolher, ter esses momentos de pausa, de equilíbrio, né? Então, eu gosto muito de fazer uma analogia com o fluir do mar, né, da água, com também o fluir das mulheres. A gente precisa aprender a fluir nessa maré, a conseguir identificar as nossas ondas, né? Tanto as nossas ondas emocionais quanto as nossas ondas psicológicas. Porque quando a gente tenta ir contra essa maré, quando a gente tenta ir contra esse fluxo, geralmente acontece o quê? A gente toma caldo, né? Quem já tentou mergulhar no mar e sabe. Quando a onda vem, a gente precisa fluir com ela. Tem que ir com ela, exatamente. E por isso, o que nós queremos aqui é criar uma roda, né? Onde você possa se ouvir, possa se acolher. É um espaço de acolhimento, é um espaço para juntar e unir outras mulheres. Mulheres que também estão nesse caminho. Um espaço que junta a vida pessoal com a espiritualidade e também a parte emocional, né? E a que estratégia é muito profissional. Isso, mas sem aquela pressão de ter que ser linear o tempo inteiro. Cara, isso que você falou do ser linear o tempo inteiro é uma coisa que me pega muito. Porque eu sou uma pessoa totalmente não linear. A minha produtividade é não linear, a minha vida é totalmente não linear. Né? Eu não tenho isso de que eu vou começar aqui, vai ter um meio e vai ter um fim. Não, eu começo no fim, depois eu vou pro meio, e depois eu volto pro fim, aí eu vou pro início. Né? Então eu acho que a sociedade tenta moldar a gente a seguir esse padrão linear, e a gente quer trazer aqui que, cara, por mais que a vida ela seja feita de uma linearidade, porque a gente nasce, vive e morre, somos mulheres cíclicas, né? A gente é uma constante. O nosso funcionamento interno da nossa vida é uma constante ciclicidade. Porque a verdade é que todas nós, de uma forma ou outra, já nos sentimos cobradas a sermos constantes, claro, a não demonstrar fragilidade. Mas aqui a nossa fragilidade também é uma força, né? A nossa ciclicidade é um caminho de criação. Sem dúvida. E quando pensamos em ser mulher, muitas vezes lembramos das responsabilidades, dos papéis, do que o mundo espera de nós, que esperam muitas coisas. Sim. E hoje nós queremos falar de algo mais profundo, que é o que é ser uma mulher de fases, assim como a lua. Nós também temos ciclos, e cada um desses ciclos, eles nos transformam. Essa questão da exigência, né, da sociedade, de termos essa produtividade linear, em casa também, né, a gente sempre tem essa cobrança de conseguir produzir, conseguir conciliar o trabalho com os afazeres domésticos, com os filhos também, que é uma coisa a mais, né, que a gente coloca de pressão. E isso me fez lembrar de uma história, né, da questão da produção do conteúdo. Eu tive muitos momentos de ansiedade, de depressão, de conflitos internos emocionais, que eu simplesmente não conseguia produzir. Sim. Eu não conseguia ser criativa, eu não conseguia querer aparecer, gravar vídeo. Eu só precisava lidar com todo aquele meu caos interno primeiro, para daí eu começar a realmente colocar tudo aquelas ideias, toda aquela criatividade que eu tinha para fora, né? Só que foi muito difícil por conta dessa autocobrança, porque a gente se compara com o que as outras pessoas estão fazendo, com o que as outras pessoas estão vivendo, e também cobrança de fora, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que convivem comigo, de que você precisa produzir conteúdo, você precisa postar, você precisa fazer, tá, mas até que ponto? Né? Até que ponto a gente precisa realmente passar a produtividade em cima daquelas nossas necessidades de cura emocionais e psicológicas, principalmente quando a gente fala de transtorno, né? Claro, mas e isso você usa o exemplo da produção de conteúdo, mas a gente pode aplicar a qualquer mulher, porque bem ou mal,
A gente sabe que a carga feminina ela ainda é muito grande, né, nas famílias. Geralmente, por mais que você tenha um companheiro que está lá dividindo todas as tarefas com você em casa, existe uma cobrança muito maior. Eu com 4 filhos, eu passo muito por isso, é uma carga invisível e que ninguém vê. Eu tô pendente da consulta de um, da reunião do outro, e essa carga também, ela pesa e ninguém vê. Sim. É uma carga muito pesada e eu acho que muitas mulheres se identificam com isso. E por isso é tão importante que a gente respeite esses nossos ciclos, respeite essas nossas fases, porque às vezes a gente tem que parar mesmo. Tem a questão as fases biológicas, por exemplo, né? A menstruação, a gestação, a menopausa, né? Que o corpo, ele tá ali constantemente em mudança, ele grita mudanças do nosso corpo, né? Tem a questão da idade. E quantas vezes a gente nos cobra essa produtividade, mesmo quando o corpo pede descanso? É quando a gente tá com a TPM, quando a gente tá com a cólica, ou na questão da menopausa, né? Que a mulher ali, ela também tem várias questões que às vezes ela precisa descansar, ela precisa ter um sono mais profundo. Então esse vai e vem entre o físico e o emocional mostra como somos constantemente feitas de transformações. E é aquilo que eu falei, da gente conseguir fluir nisso. Claro que não é fácil. E é por isso que esse projeto nasceu, pra gente tentar trazer mais debates e tentar ajudar mais mulheres, despertar mais mulheres para elas entenderem como fluir nesse caos, como agir da melhor maneira em relação a todas essas transformações e ciclicidades. E não é só o corpo, né? A gente cita o exemplo do corpo e dessas pausas e desses ciclos biológicos, mas também tem a questão das emoções. E claro que quando vem esse ciclo, que vem os hormônios, eles mexem também com as emoções, né? Sim. E tem... Às vezes a gente quer abraçar o mundo, às vezes a gente quer fazer tudo, quer ter todos os projetos em vistas e a gente sente o peso disso, né? Aí vem o burnout, às vezes a gente só quer se recolher, mas a gente sente até culpa nessas horas, né? Às vezes a gente não quer se recolher, porque a gente tem aquele medo, né? Aí vão achar que eu sou fraca. E isso não é fraqueza, é a nossa natureza. E a gente tem que se recolher, a gente tem que se aceitar. E nesse espaço a gente está aqui para acolher você, para dizer que você não está sozinha e que nós estamos aqui juntas para poder desabafar também, para poder receber o apoio uma das outras. Exatamente. E aí nessa questão, né, da emoção, eu quero trazer um assunto que eu acho que ainda é pouco falado sobre e que eu acho muito válido a gente trazer, que é sobre a questão das ondas emocionais, que todas nós temos picos e valas e momentos neutros. Então, quando a gente tenta abafar e tenta fazer tudo, independente de analisar essas ondas emocionais, a gente acaba atropelando o que não tem que ser atropelado, né? Então, por exemplo, quando você está num momento de pico emocional, muitas vezes o que acontece, né? Vou tentar explicar brevemente o conceito disso. A gente vai para um evento de marketing digital, por exemplo. E aí lá naquele evento tem uma série de questões emocionais que fazem você entrar em um êxtase. Você entra naquele pico emocional que você fica, uau, maravilhado. E aí você vai e toma uma decisão impulsiva que não era para você tomar naquele momento, porque você estava num sentimento de pico emocional. Você toma uma decisão impulsiva. Ou quando você está numa vala emocional, você está num momento depressivo, você está num momento familiar complicado, e aí você decide produzir e ser impulsiva naquele momento. E aí você se atrapalha, você se atrasa, tudo dá errado. Aí você fica, meu Deus, tá tudo dando errado, tá tudo uma confusão, não sei o que. Aí a sua vala aumenta mais ainda. Aquele sentimento de eu não sou capaz aumenta mais ainda. Então o momento de vala é um momento que de recolhimento, de resiliência, de pausa. E tem os momentos neutros, que são aqueles momentos que não tá nem ruim, nem bom, né? Que a produtividade está fluindo, as ideias estão fluindo, as coisas estão um pouco mais se encaixando.
Então, geralmente, esses momentos neutros são aqueles momentos ideais pra gente falar assim, não, ok, vou tocar um projeto, vou fazer isso aqui, vai fazer isso acontecer. Então, é muito importante as pessoas, as mulheres, né, não atropelarem essas ondas emocionais, não tentarem abafar, e sim aprender a fluir essas ondas, como a gente comentou antes, né, Kelly? Não, e claro, além disso, que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala até a nossa logo, né? Ela quer representar um pouco isso, né? Que existem também os ciclos da vida, as fases que a gente tem da vida, né? A juventude, a adolescência, a fase adulta, a maternidade, a transição de carreira, as mudanças de identidade, até as mudanças que a gente faz durante a nossa vida. Nós, por exemplo, a gente viveu grandes mudanças, porque ao mudar de uma cidade a outra, a Tainá que mudou muitas vezes de cidade, mas a gente que sai de um país e vai para outro e você tem que se adaptar a uma nova cultura. Tudo isso são grandes lições que a gente aprende, mas também são desafios. Assim, cada etapa, cada fase dessa é um desafio. Muito. Até quando a gente sai, por exemplo, da adolescência para a fase de mulher, quando a gente já é uma mulher adulta e se torna mãe. Então, cada fase, são fases de reinvenção, né? E eu acho que isso é o belo também de ser mulher, né? É a beleza mesmo, né? Nós nunca seremos iguais, nós sempre seremos diferentes, porque a gente está em ciclos diferentes e até a nossa logo, que a gente quer representar, né? Sim. Esses ciclos, essas mudanças biológicas, emocionais e espirituais, porque também há ciclos espirituais que eu acho muito importante a gente trazer, né? Esses momentos de vazio, de silêncio, de reflexão, às vezes que parece que nada faz sentido na vida, e depois as fases de renascimento, de expansão, da fé renovada, né? Como se a alma vivesse também a sua lua cheia e a sua lua nova. E eu vivi muito essa questão da espiritualidade, né? Porque na minha infância, eu vim de uma família católica, cristã, e na minha infância eu tinha muita influência da minha madrinha, né, em relação à igreja, mas conforme eu fui crescendo, né, dentro da minha casa, dos meus pais, não tinha tanto uma rotina espiritual, então eu fui me afastando, né, dessa espiritualidade, e não só em relação à igreja cristã, né, a religião católica, mas a espiritualidade como um todo, de uma maneira geral. E quando eu vim morar aqui na Espanha, eu meio que tive um reencontro com essa minha espiritualidade, né? Eu morei em um local que tinha uma igreja próxima, e essa igreja ela tinha as alabanzas, que são chamadas aqui, né? Que são louvores dentro da igreja católica, eu nunca tinha visto isso. Então, eu sou uma pessoa muito tocada por música, né? Muito energeticamente, espiritualmente. Então foi um lugar ali onde me acolheu, e cada vez mais eu fui sentindo essa vontade, esse desejo de se aproximar, me aproximar, né? mais, de sentir mais Deus, de sentir mais a vida. E eu acho que a questão da solidão também, né, desse momento de vazio, de silêncio que eu vivi com a imigração, porque nós mulheres que imigramos, acho que todas elas vivem essa fase, que a gente está longe dos amigos, a gente está longe da família, a gente está longe de tudo que a gente conhece. E ainda mais eu trabalhando dentro de casa, né, não tinha essa convivência externa com outras pessoas. Então foi um momento que eu olhei muito para dentro, que eu senti muito essa presença da vida, né? Então a minha alma, ela viveu muito isso de ter uma fase muito minguante, e aí foi crescendo e crescendo, vivi uma lua nova, digamos assim, porque eu me reencontrei novamente nessa espiritualidade. Então saí de uma fase que eu me questionava se Deus existia, eu não entendia o conceito de Deus, para uma fase em que hoje eu falo, cara, Deus é tudo, Deus como que eu vivi tanto tempo sem isso? Como que eu vivi tanto tempo sem isso, exatamente, né? Então, entender que os ciclos da natureza, eles também são os ciclos internos, que nós somos a natureza, né? A gente respira o ar, a gente bebe a água, né? A gente se alimenta da terra, dos legumes, dos vegetais, dos animais. Então somos uma extensão do todo. Então eu acho muito importante a gente trazer esse debate, porque é uma consciência que realmente muda a nossa forma de enxergar a vida, né?
Com certeza. E eu, escutando você, eu fico até emocionada também com esse seu encontro. Eu fico muito feliz também. E eu sou madrinha de crisma da Tainá. Sim. Hein, Tainá? Não esquece de contar. Eu sou sua madrinha. Verdade, pede bênção. É verdade. Ela não pede madrinha, bênção. mas assim, gente, eu fui crismar agora. Eu crismei de quase 9 meses. Grávida né? da Aurora. A Aurora, ela é um ser muito iluminado, assim, espiritual. Eu tenho certeza disso, né? E foi muito especial pra mim ter essa primeira comunhão e crisma grávida dela, né? Foi um momento muito forte. E foi muito bonito mesmo, realmente. Sim. Foi muito bonito. E não só da questão da religião, né? Trazer Sim. também que vamos falar muito sobre questões mais holísticas e místicas, que a gente acha que, né, a vida ela não é feita de uma crença só. Tudo tem um pouquinho de verdade, tudo tem algo ali que a gente pode usar por trás, né? Então, astrologia, física quântica, enfim, a gente vai viajar aqui. Nossa, a física quântica, gente, me pegou esses dias. A física quântica me pegou de vez. E eu tenho estudado muito e tem sido um mundo muito incrível. Eu tenho gostado muito, assim, tem aberto os meus olhos para várias coisas. Sim. E eu já considero que eu já sou uma pessoa melhor, assim, que eu já... E mesmo você tendo uma vida cristã, sim, a vida inteira. Diferente você, a vida inteira na igreja, a vida inteira com a religião muito, muito próxima a mim. E ainda assim foi possível evoluir, claro, sim. E isso não tem a ver com religião, no sentido de que essa questão da física quântica até acho que até tem me aproximado muito mais de Deus. De Deus, eu também sinto isso. Né? E eu sou católica, eu continuo sendo católica. Sim. Mas a fé, eu acredito que eu estou num movimento de crescimento de fé muito grande agora, nesse momento, né? E apesar da gente já ter falado um pouquinho sobre essas mudanças, e você falando da gestação, de você ter recebido, né, a primeira comunhão com grávida, né, eu queria muito falar assim da transformação que foi a maternidade na minha vida. Uhum. Eu fui mãe aos 25 anos, acho que é a sua idade, né? Você foi mãe aos 25 Sim. também, né? E como eu já tenho 40, minha filha maior já tem 15 anos. E a Tainá comentou que eu tenho 4 filhos. Sim, inclusive um dos episódios a gente vai entrevistar a Sofia, que é minha filha adolescente. E a maternidade, ela me transformou por completo, né? Num primeiro momento foi um pouco de medo, ai meu Deus, eu vou dar conta de cuidar de um outro serzinho. E depois foi a paixão. Eu gosto tanto de ser mãe, eu gosto da maternidade que eu tive 4. Exatamente. E vai fechar aí a produção? Não sei, né? Se dependesse de mim, eu tinha o 5º, mas não depende só de mim. Meu marido falou que 4 tá bom. Mas eu confesso que eu teria mais um. E eu me vi, assim, completamente apaixonada pela maternidade. E a cada filho é uma transformação. Claro! Cada filho é uma cura nova, é um ciclo novo. Não, e não digo só cura, hein? Que também um pouco de crise também. Apesar de tudo. Quando nasceu Santiago nasceu aqui em Burgos, a gente já estava morando em Burgos. Santiago foi o primeiro filho que foi para uma UTI. Eu nunca tinha tido um filho que foi para UTI, por exemplo. E você acha que já sabe de tudo depois de 4 filhos, né? Não, eu não sabia o que era esse sentimento de ter um filho na UTI. E foi sofrido, foi duro. E nós estávamos sozinhos, completamente sozinhos, com as crianças. Ele nasceu antes do tempo, minha mãe não chegou a tempo, assim, sem rede de apoio nenhuma. Foi muito difícil essa... Depois a gente tem que fazer um episódio sobre rede de apoio. Sim, com certeza. E essa fase do Santiago internado no UTI foi uma... Eu descobri uma força que eu não sabia que tinha, né? Porque eu precisava estar firme também pelas crianças, porque os irmãos ficaram preocupados com... Como assim? Ele veio para casa, ele chegou a vir para casa e a gente teve que voltar com ele para o hospital. E rolou essa preocupação, mas eu não queria demonstrar para eles também essa dor, essa dificuldade. Claro, não, vai ficar tudo bem, vamos continuar rezando pelo irmão. E é por isso que eu falo, assim, a gente descobre uma nova fortaleza, também descobre outras dores, coisas que a gente não sabia, né? E é isso, ser mulher de fases não é um defeito, não é um problema, não é uma estabilidade.
é uma potência, né? É estar em movimento, é ser inteira, mesmo quando estamos em partes, como a Kelly falou, né? Às vezes você tá ali com seu filho na UTI, tem uma parte de você ali, mas ainda assim você conseguiu ser inteira para você, para seu marido, para os seus outros filhos, né? Então eu acho que tem uma poesia e uma mágica em ser de fases. Claro, porque a gente também cresceu ouvindo que a gente precisava ser forte, ser linear, né? Ser constante. E que sentir demais era drama, né? Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Que sentir demais, isso é coisa de menina, não chora. Que descansar é preguiça. Claro, não, descansar não é preguiça, descansar é necessário, né? Descansar faz parte, né? A gente também, quantas vezes escutou que competir era mais importante do que se apoiar, e por isso existe tanta competição feminina, como existe a competição feminina. E esse é justamente o espaço que a gente não quer, é de competição. A gente quer se apoiar, a gente colaboração, quer se ajudar, né? De união, juntas somos mais fortes. Sem dúvida. E é tanto que a gente quis trazer esse livro, porque essa referência do livro, porque durante muito tempo não existia, né, esse movimento. As mulheres, elas não deveriam ficar juntas, ficar próximas, porque quando a gente se juntou, a gente fez muita coisa, mudança, né? A gente se juntou, a gente se uniu, a gente conquistou o direito a voto, conquistou direitos civis, e até hoje isso acontece. Sim. Até hoje existe esse movimento, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo falando que as princesas da Disney não têm amigas, elas são amigas de seres animais, né? A Cinderela é amiga dos ratinhos, a Mulan é amiga do dragão. É verdade. E existe esse movimento de competição, né? A palavra sororidade, ela é uma palavra nova, que nasceu há pouco tempo. E a gente quer isso, né? A gente quer manter essa rede de apoio. A gente não quer competição, a gente não quer mulheres atacando outras mulheres, e sim se unindo para que a gente possa ser muito mais fortes juntas. Claro, porque a competição, né, não nos ensina a ser inteiras. Pelo contrário, né? A gente se divide, né? A gente se divide. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje, que ensinaram a nos esconder, a esconder a nossa amizade, a nossa colaboração, as nossas oscilações, né? Hormonais, emocionais, enfim. Então a gente foi ensinada a calar aquilo que doía, então aquilo que me machucou, aquilo que me afligiu, que eu não posso falar sobre, né, que eu não posso demonstrar essa fragilidade, né, que a gente tem que sorrir quando na verdade a gente quer chorar, né, aquela famosa frase, engole o choro, né, que nos empurraram para uma ideia de mulher perfeita, que a gente tem que se portar bonitinho, temos que ser exemplares, né, tudo isso, quando na verdade ser mulher e ser humano é ser imperfeito. É justamente isso que nos permite evoluir. E é justamente isso que nos permite sermos inteiras, né? Uma vez, durante uma fase depressiva minha, eu tive que parar alguns projetos. E quando eu parei, eu aprendi que cuidar também é parte da criação. Porque se eu não tivesse feito essa pausa e feito esse momento de introspecção e de olhar para aquela depressão que eu estava passando ali, que eu estava vivendo, eu não teria tido várias outras ideias de criação que vieram depois disso, né? Eu tenho um ritual que eu gosto muito, de dançar, né? Eu criei esse ritual justamente por conta dessas minhas fases depressivas. Então, assim, eu comecei a me desafiar a dançar mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando eu não queria levantar da cama, para aquilo ali mudar a minha energia, a minha vibração física, né? E foi quando eu percebi que o caos, ele também pode gerar arte, mesmo quando tudo parece desordenado. Comecei agora no meu perfil pessoal, né, o quadro Transformando a Vida num Clipe, onde eu pego momentos da minha vida ali, interpreto usando alguma música que já existe. Sim. E tem momentos ali que eu falo que eu tô exausta, que eu tô ficando maluca, né, ali da bagunça da casa. Então eu encontrei nessa imperfeição o que era perfeito para eu criar, né? Claro, porque o caos, ele também é fértil, é solo né? Fértil, sim. Tem uma analogia que eu gosto muito das estrelas, que a estrela é tudo, né? É a energia que rege a vida do universo.
E para essas estrelas serem criadas, foram necessários muito tempo de caos, de colisões, de energias intensas ali acontecendo a todo momento. Mas depois que esse caos passa, a gente tem uma estrela brilhante, forte, que possibilita a vida, né? Que traz luz também. Exato. Então, depois de muita explosão, de muito caos, né, a gente tem ali aquela luz que aquece, que ilumina, que guia. Só que sem esse caos, isso não seria possível, né? Nada disso seria possível. Então, eu acho muito legal essa analogia, porque eu sou muito da estrela, né? Meu nome significa a primeira luz da manhã. O nome da Aurora... Tainá. Eu não sabia. Primeira luz da manhã. O nome da Aurora, da minha filha, também é sobre o sol, sobre a luz, né? Sobre a energia. Então, essa é uma analogia que eu adoro, que me identifico muito com ela. E você falou da questão do solo fértil, né? É aquela questão, a planta, para ela ficar com o solo fértil, ela precisa do quê? De adubo, né? E o adubo é o quê, gente? O que é adubo? Né? É merda, né? É merda. Então você literalmente tem que ficar na merda, né? Falando em palavras bem claras, assim, para você crescer, para você evoluir, para você ter ali substância para aquilo, né? Com certeza. E muitas vezes é nesses momentos também que a gente se redescobre, que a gente tem ideias incríveis, fantásticas para nossos projetos, para, enfim, ver um pouco também a luz, né? Nesses momentos que a gente vê um pouco de luz na frente, que a gente começa a entender. E comigo já aconteceu algumas vezes de passar por momentos assim muito difíceis, de muita introspecção e de certa resistência, né? Por querer conseguir dar conta de tudo, mesmo quando era um momento de pausa, né? De silêncio. Eu precisava silenciar, E eu sinto muita culpa. Eu sinto culpa quando eu fico doente, quando eu tenho algum tipo de dor. Se eu ficar doente, meu Deus, eu tenho que parar tudo. Eu me sinto tão culpada. Eu só paro realmente se eu não tiver, quando eu não estou mais aguentando. E inclusive para quem cuida, né? Porque eu cuido de outras crianças. Sim. E é importante que quem cuida também se cuide. Claro. Né? É importante se cuidar, é importante a terapia, é importante o cuidado físico e emocional. A pausa. Claro, pausar é importante, é onde a gente tem clareza para poder recomeçar. E eu já fiz isso várias vezes, inclusive quando eu coloco alguma coisa, às vezes eu posto assim, fico dou uma sumidinha das redes sociais e eu falo, cara, eu tive que parar, meu corpo pediu para parar. E já aconteceu mais de uma vez. E essa necessidade de escutar essa voz interna, né, que a gente tem, essa tecnologia ancestral aí que a gente tem. Porque quando o corpo grita, é porque já não dá mais. Já não dá mais, né? Não adianta forçar. Né? Tem que respeitar esse ritmo, né? Tem que respeitar o ritmo dessas nossas fases, até mesmo mais caóticas, né? Sim, é isso que nos traz força pra gente. Exato. Você comentou da questão das redes sociais, né? Que ali você às vezes tá passando mal, tá sentindo alguma coisa, tá doente, você tem que pausar ali, parar de produzir esse conteúdo. Eu acho que as redes sociais, elas fazem parecer que o principal objetivo da vida é a gente ser milionário o mais cedo possível, né? Que o sentido da vida é isso, é você fazer dinheiro, é você atingir o sucesso Então cria muito essa necessidade de estar constantemente produzindo, cria essa culpa que você falou de quando a gente para, né? E aí a gente acaba perdendo o presente da vida. Claro. Né? Que o presente, agora ele se chama o quê? Presente. É um presente. Que é uma dádiva, É uma dádiva, né? Então a gente deixa de aproveitar a fase crescente da vida, porque a ideia aqui é a gente mostrar para vocês que não existe uma fase mais importante que a outra. E nem melhor do que a outra. E nem melhor do que a outra. Todas são igualmente importantes, todas são igualmente necessárias, né? Então, a gente acaba esquecendo que quando a gente atinge a fase cheia,
quando a gente atinge ali o ideal, o único caminho possível é o quê? Decrescer. Sim. Não é mesmo? Quando a gente atinge o auge. O único caminho é o quê? É voltar, né? Voltar. Na idade, na energia, no tempo, na saúde. Então, hoje, agora, é o nosso melhor dia. Então, essa correria, essa pressão das redes sociais, essa comparação, a gente acaba perdendo a consciência disso, né? Sem dúvida. E eu queria aproveitar agora para perguntar para você, Tainá, em que fase você se encontra agora? Olha, eu acredito que eu me encontro em todas as fases de um pouquinho, né? Porque eu estou iniciando uma fase da maternidade agora, eu estou iniciando novos projetos, mas ao mesmo tempo eu estou em uma constante evolução, uma constante crescente, em que eu estou sempre querendo aprender, sempre querendo melhorar, né? Sempre querendo adquirir novos conhecimentos, e também já me considero um pouco numa fase cheia, como eu falei, assim, eu nunca me senti tão bem, eu nunca me senti tão curada internamente, né, em todas as minhas questões emocionais ali. Me sinto preenchida pela vida, né? Me sinto preenchida pela minha espiritualidade. Então, eu diria que eu tô um pouco de cada, assim, né? Eu sou uma mulher de todas as fases. Ela é literalmente a mulher de fases. A mulher de fases, exatamente. Muito bom, Tainá. E você, Kelly, qual fase você diria que você se encontra agora? Eu, apesar de já ter 40 anos, eu acredito que eu estou em plena fase crescente, assim. Eu tenho aprendido novos conhecimentos. Eu nunca deixo de estudar também, estou sempre aprendendo. Novos projetos também, como, Sim. Por exemplo, Mulheres de Fases. E eu já passei por outras coisas, já passei por outros projetos também. E como eu nunca deixo de aprender, nesse momento, eu acho que eu estou em pleno crescimento. Eu falei, vamos embora, estamos de redescoberta, de acreditar mais em mim também, porque por muito tempo eu também tive ali aquela síndrome do impostor. Então, uma coisa que você me falou um dia numa conversa e que tem reverberado muito na minha cabeça cara, você vai morrer, ninguém vai nem lembrar que você existiu. E é isso, né? Eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu quero. Por que eu tenho que estar com vergonha, né? De estar aqui num projeto Sim. como esse? Que diferença vai fazer na vida do outro? Eu vou fazer algo que eu acho que tem sentido para mim. Eu acho que pode ser que esse projeto ele alcance alguém, que alguma mulher escute isso, que aquilo possa ajudá-la no momento que ela está passando. Sim. Então, por que eu não vou fazer se é algo que eu gosto? Se alguém não gosta, o problema já não é meu, né? Exato. A gente fica com medo desse julgamento. Exatamente. Se trava, sendo que a nossa vida é só nossa. É só nossa, exatamente. E uma coisa que é claro, a Tainá, ela é muito mais nova do que eu, mas ela já me ajudou muito com várias questões, inclusive a tirar o melhor de mim, né? E eu sou muito grata por essa troca, e eu acho que faz muito sentido esse projeto de nós duas juntas, porque nos complementamos. Sim. Né? Somos mulheres diferentes, em fases diferentes, com Totalmente. Realidades diferentes, mas somos mulheres, somos mães, somos comunicadoras, né? Então a gente tem várias questões assim em conjunto. E eu fico muito feliz de ver que aquela sementinha ali que foi plantada vem florescendo, e eu tenho muito orgulho de você e da mulher que você é, a mulher que você tem cada vez mais trazido mais força para evoluir, para crescer, para melhorar, mesmo aos 40 anos, que é uma fase que já muitas mulheres olham para si e falam, não, eu já não tenho mais idade para isso, não, eu não vou mais me arriscar, eu não vou mais fazer, eu não vou mais iniciar nada. Sou jovem, amiga, para. Exato, porque é aquilo, né, o corpo é só uma cápsula ali, é algo físico pra gente experienciar toda a nossa vida, né? Mas a idade, a mentalidade é o que realmente importa. Sim, ela acabou de me chamar de velha, vocês viram, mas não, eu não falei que você é velha, mas é porque assim... Não tem problema. Mas é porque assim, realmente, né, tem muitas mulheres da sua idade que já falam assim, não, eu não vou mais atrás dos meus sonhos. Eu não vou mais, eu já cheguei até aqui, entendeu? E se trava, e se paralisa, e não deixa de buscar evoluir, acha, não, eu estou assim e não vou mudar. Então Sim. É muito lindo ver que você está aberta a essa mudança.
Sim, e obrigada. e eu tô vivendo essa fase mesmo, né, de crescimento, acredito que de crescimento profissional ainda, de descobrir o que realmente eu quero, do que tem sentido pra mim, né, Sim. eu ter realmente viver com propósito. Até coloquei, tá na minha bio do Instagram, tem assim, viver com propósito, porque durante um tempo de depressão, eu não via muito sentido, né, eu só vivia pelos meus filhos, e não que claro que eu vivo pelos meus filhos também, Sim. mas a vida ela não é só a maternidade. Só a maternidade, até porque os filhos crescem, eles vão embora, a gente cria os filhos para o mundo, né? Então eu precisava ver sentido para mim e Sim. ver o propósito da minha vida. E eu tenho visto, tem sido cada vez mais claro e eu estou muito feliz com esse projeto, muito Sim. feliz com tudo isso. Esse nosso primeiro episódio, ele foi muito mais pra gente contar um pouco para vocês também, lançar o projeto e falar, não é só o podcast, tem muito mais coisa por aí, né? Tem muito mais coisas que a gente vai trazer. E esse é o nosso propósito, é despertar outras mulheres para viverem com propósito e se aceitarem, né? Claro. Entenderem que elas também têm uma identidade. Exato. Que elas não precisam se anular, pelo contrário. E até descobrir, porque às vezes também tem muita gente que ainda não descobriu, ainda não sabe, ainda não viu qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo. Quem eu sou, o que eu quero. A gente quer trazer isso também, Sim. a gente quer ajudar outras mulheres que possam se redescobrir, que possam crescer, enfim, esse espaço está aberto, esse espaço é de vocês. Venham com a gente, participem também da comunidade, a gente vai deixar o link também. Sim, vamos ter um grupo no WhatsApp com vários, né, uma comunidade ali no WhatsApp com vários grupos, onde vamos estar abordando vários assuntos diferentes, vamos criar essa rede de apoio entre mulheres, inicialmente aqui na Espanha, mas a ideia é expandir para o mundo inteiro, né, Kelly? Para a gente realmente unir forças, fazer networking, vamos ter eventos presenciais, vamos ter workshops online. Então, assim, a ideia é essa comunidade realmente ganhar força e atingir muitas mulheres, né? Mas eu quero te fazer um convite para você refletir. Em qual fase você acha que você está agora? Né? Coloca aqui nos comentários que a gente também quer saber. Em que fase você está agora? Como que você se sente, né? Que fase da sua vida, né? Que parte da sua vida está pedindo mais espaço, está pedindo mais escuta, está pedindo mais carinho? Você pode falar de um momento recente, você pode falar de uma semana que você sentiu que você precisava parar, de um dia que você se sentiu desafiada a escolher entre trabalho e família, ou até uma situação pequena, né? Num silêncio ali, você com você mesma. Tudo isso pode ser uma forma de conexão ali. Então, quero ouvir vocês falando. Claro, e seguindo esse canal, seguindo o nosso projeto, vocês sempre vão ter um lugar para voltar, né? Um lugar para refletir, para ouvir, para ser ouvida. Então eu faço esse convite também para que vocês compartilhem com outras mulheres, com uma mulher que você ama, com uma amiga, com uma irmã. E aqui é isso, a roda tá aberta, a gente abriu. Sejam muito bem-vindas. E é isso, vem com a gente. E a gente tá aqui para ajudar também com outras ferramentas. A gente promete que vai ter muita coisa legal. Sim, muitos assuntos sobre mulheres de fases, né, de tudo que vocês imaginarem. Vamos trazer muitas ferramentas, muito conhecimento de ferramentas de gestão pessoal, de gestão emocional, psicológica, profissional. A ideia é a gente falar sobre todo esse universo feminino, né? Então, a gente quer aproveitar esse momento para você. Você vai agora, para o que você está fazendo. Segue a gente. Se inscreve no canal. Né? Por favor. A gente também está em outras plataformas, também no Spotify, no YouTube. Também temos um perfil no Instagram, que é o Mulheres, com 2 S, Mulheres de Fases. A gente vai deixar aqui também as informações, né, para vocês aqui na tela. E também o link para acessar a comunidade, para quem quiser fazer parte também da comunidade. E é isso, Tainá, foi um prazer, né? Foi muito bom, porque é isso, gente, a mulher que aceita as suas fases muda o jogo, né? Então vamos mudar esse jogo, galera. Vamos nessa. Até mais, até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.